Vamos lá, pessoal, segundo dia de highlights do Grupo BIP aqui do Centro de Convenções de Los Angeles, trazendo os temas mais quentes desse congresso belíssimo. Luiz, o que nós vamos ver hoje aqui nos nossos highlights? Vamos lá, pessoal. Aqui atrás da gente vocês estão vendo que esse congresso é enorme. A gente escolheu algumas aulas bacanas que a gente separou. Já vamos falar de duas delas agora. Vamos assistir essas outras palestras para trazer de volta à noite a continuação. Manda a bala aí. O que a gente tem? Muito bom. Primeiro tema, então, a gente vai falar de Smart Health, que representa aí toda essa tecnologia embarcada hoje no auxílio da tecnologia. Tem gente que ficou vidrado aqui. Muito bom. A relação disso com os transtornos por uso de substâncias na era da inteligência artificial e da ciência de dados avançada. Tem até drone entregando medicação, mas continua. E depois tivemos uma mesa aqui muito acalorada, digamos assim, né, sobre inibidores da recaptação de serotonina ao longo da vida, passado e presente, uma reflexão muito bacana, né, Luiz? Game sempre polêmico, inteligente demais, trazendo coisas que inquietam nós psiquiatras. Mas vamos lá então, pessoal, vamos puxar aqui então o segundo dia do APA 2025. Olha, me pareceu bem futuristas, com umas aplicações práticas já sendo testadas agora. Sim, foram 5 apresentações focadas nisso, principalmente na resposta overdose de opioides, um problema enorme aqui nos Estados Unidos, especialmente em áreas rurais. O ponto crítico que foi levantado aqui é o tempo, porque o dano neurológico grave acontece ali entre 6 e 8 minutos. Pois é, né? E aqui as ambulâncias rurais, elas demoram muitas vezes mais de 11 minutos para chegar até essa pessoa, uma janela perigosa. E tem alguma coisa, por exemplo, a naloxona que reverte a overdose, mas ela precisa chegar rápido e alguém precisa saber, estar disposto a aplicar, saber fazer, né? Exatamente, né? E aí que entra a tecnologia como uma solução, né? A proposta é usar o quê, Luiz? Drones, como você está usando aqui no APA, para entregar logo, né, a naloxona nessas populações. Eu aqui gravando com um drone o APA e os camaradas lá fazendo delivery de emergência de naloxona. Mas não só isso, usar inteligência artificial para orquestrar essa resposta toda. Isso é fascinante, porque olha só, tem uma complexidade por trás. Como assim? Tem modelos matemáticos bem sofisticados, muito bacanas, que a gente vai inclusive mostrar no nosso MBA de IA que está saindo agora, além do nosso curso prático. Então são variáveis aleatórias, tempo, localização, o comportamento provável de quem está testemunhando a overdose. Nossa. Usando rede neural, teoria das filas, geografia espacial, aprendizado por reforço, tudo isso, pessoal, aqui para tentar otimizar a decisão em tempo real. Onde eu vou mandar o drone? Qual a melhor rota que ele vai fazer? Entendi. Então pensa o seguinte, tem que chegar na naloxona. E uma coisa que me chamou muito a atenção, o drone, ele não só entrega, mas ele ajuda no que vai falar e fazer. Imagina só, uma plataforma cognitiva de auxílio. Mas como é que funciona isso? Ó, seguinte, tem inteligência artificial no drone, usa visão computacional, analisa a pessoa que vai aplicar, olha o que ela está fazendo, vê se você está hesitando, olha, sabe o que está fazendo. Mas aí o drone fala com a pessoa, Luiz? Vai dando instrução verbal personalizada, Haddad. Passo a passo, imagina um guia, o seu técnico de televisão, um instrutor, um mentor, o cara lá na cirurgia que vai fazer. Nossa, isso fica muito interessante mesmo, porque eles falaram que o drone ele tem um guia ativo, um papel de guia ativo. E olha só, os estudos simulados com voluntário leigo mostrou que melhora a consciência do que está acontecendo, aquela carga cognitiva, a pressão, a sensação da pessoa se sentir capaz de agir sobre pressão. Impressionante isso aí mesmo, hein? Mas e a questão regulatória? O FDA tem regra de medicação, eu esqueci o nome que regula aqui a parte de voos, tem questões de regulação, tem os bombeiros, tem uma série de coisas. E um ponto-chave também, né, que eles colocaram, Luiz, que não é substituir o humano, não é isso, mas é potencializar. Ou seja, a gente consegue, então, entregar essa naloxona mais rápido, trazer com que essa pessoa ali, o ajudante, ela tenha um papel de modo muito mais eficaz. É potencializar, não substituir. Muito bom. Saindo aqui da vanguarda tecnológica, que eu adorei, aqui a gente vai para uma água que tem mais discussão. Fala um pouquinho do Nassir Gaimi. O Nassir Gaimi trouxe para a gente, então, uma discussão muito interessante sobre os ISRS.
Então, pessoal, será que... Bom, ele é crítico, né? Então já começou lembrando o impacto do Prozac nos anos 90, né? A droga da felicidade, o entusiasmo, e aí trouxe as críticas, Elisabeth Bruxelles, o questionamento do diagnóstico, os efeitos colaterais, antes de virar algo rotineiro clínico que a gente faz, né? Exatamente, pessoal. E o argumento central dele foi muito ousado, eu diria, né, Luiz? Foi mesmo. Ele argumentou que o uso em massa dos SRS aconteceu muito mais pela segurança da overdose quando a gente compara com os triciclos antigos, do que pela eficácia muito superior para tratar a depressão em si, né? Bom, e aí ele questiona o nome IRSS, inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Sim, Por quê? né? Porque muitos desses medicamentos agem em outros transportadores, como, por exemplo, a sertralina, que age em dopamina. É claro que, assim, eles não são, então, tão seletivos assim. Talvez o estalopram e o citalopram seriam os seletivos mesmo, né? Então ele propõe chamar só de IRS, inibidor da recaptação de serotonina. Isso mesmo, né? E essa questão da seletividade leva a outro ponto importante que ele levantou. Tem a distinção entre tratar sintomas e modificar doença, né? Então ele Qual a comparou comparação? Foi polêmica. os ISRS com aspirina, porque alivia a dor de cabeça, mas não trata a causa. Alivia a tristeza, ansiedade, mas talvez não a depressão como doença, né? Essa comparação com a aspirina foi muito forte, né? E levanta uma outra questão importante, sobre como a psiquiatria, talvez muito influenciada pelo DSM, acabou focando muito na questão do agrupamento dos sintomas. Bom, isso aqui a gente bate toda hora, né? Assim, dentro do grupo BIP, a gente tenta sempre trazer os pontos dos dois lados, a gente é defensor do CID-11, do DSM-5-TR, mas claro, a gente não é cego às críticas de que todo sistema categorial aglutina um monte de diagnóstico no meio, né? Então, por exemplo, a gente não consegue falar do mecanismo, do circuito, e aí quando a gente aglutina esses sintomas, a gente vai fazendo uso prolongado. Isso mesmo, a gente tem as questões dos problemas de longo prazo. Síndrome de descontinuação, disfunção sexual persistente, questões metabólicas, e não é pouca gente utilizando. As estimativas falam em torno de 10 a 20% da população adulta em alguns países. É muita gente, né? Bom, ele também falou aqui, ó, da interpretação dos ensaios clínicos. Ele é um crítico, ele argumenta... Sim. Ele argumentou que depressão leve, os ISRS, muitas vezes não mostram um efeito clinicamente significativo, além do placebo. Olha isso. A melhora que a gente acaba vendo ali pode ser da própria evolução natural do quadro, a relação terapêutica médico-paciente, o tempo passando. E ele criticou o próprio diagnóstico do transtorno depressivo maior, como a gente falou, né? Um balaio de gato, né? Então disse que, por exemplo, a gente vai aglutinando doenças. Então, por exemplo, o Cocópolos, ele fala muito sobre isso, que mistura subtipo diferente, melancolia, depressão mista, neurótica, vascular, reativa, todas elas. E ele tem um foco especial nos estados mistos, né? Muito interessante, que seriam ali quadros muito comuns, talvez 60% desses episódios depressivos, e que o DSM atual, a CID, também não captura tão bem. E aí o antidepressivo pode até piorar esse quadro, né? Sobre eficácia, Haddad, ele mostrou dados de tamanho de efeito? Sim, mostrou dados de tamanho de efeito. Baixo para depressão unipolar, tipo 0,30, menor ainda em estados mistos, e quase irrelevante em depressão bipolar. E para ansiedade? Para ansiedade, sim. Aí o tamanho de efeito é maior, 0,57, o que sugere, então, que a ação principal dos ISRS seja muito mais ansiolítica do que antidepressiva. A gente tem muita coisa aqui para trabalhar, interessante essa leitura. O Game sempre trazendo isso, né? A questão do risco de longo prazo. E ele falou umas coisas, se eu lembrar aqui, ó, da disfunção sexual persistente, ele DSP. traz esse ponto, que pode acontecer mesmo depois de parar o remédio, especialmente em quem usou na adolescência. Eu sei que isso é polêmico, a gente já trouxe revisões, eu mesmo, Luiz Dickman, tenho as minhas dúvidas, mas existem relatos reiterados ali na literatura, que preocupa. E o que mais, Luiz, que ele falou? Ó, densidade óssea, diminuição. Então, aumenta o risco em cerca de 30%, principalmente em pessoas mais velhas.
Nossa. Olha só, risco de sangramento, a questão plaquetária, aumenta os 40%, porque serotonina é Inflamação na importante plaqueta lá, né? na função da plaqueta. E eu te chamo, pessoal, aqui do BIP, 2019 a gente fez uma aula, tá lá no YouTube, Tour pelas Monaminas, Nossa, né? essa é Vocês vão antiga, ver um outro Michelzinho ali, outro né? Luizinho também, praticamente nós Uma estávamos aula irreconhecíveis. só Né? sobre serotonina e noradrenalina, mas tem mais coisa aqui, ó. Então, assim, a gente tem uma questão também de dúvida do potencial cancerígeno. Né? Tem alguns estudos animais, né, mostrando uma ligação, mas os dados em humanos ainda inconclusivos, né? Bastante coisa, né? Ó, então vamos pensar o seguinte, a síndrome de abstinência no descontinuação, me fala um pouquinho. Ele bateu muito nessa tecla, né, Luiz? Disse que é muito subestimada e talvez afete até 50% de quem usa mais de um ano essas medicações. Bem diferente de 1 a 5% que aparece nos ensaios clínicos que a gente está habituado a ler, né? Confunde com o quê? Confunde com recaída, né? E o risco é muito maior, parece, com ISRS do que com outras classes de antidepressivos. Ó, Até Haddad, eu acho que tinha um dado aqui, ó, 13 vezes maior. 3 vezes maior, exatamente. 13, né? E aí, olha aqui, a gente pensa, por exemplo, agomelatina, mirtazapina, trazodona, a própria vortioxetina, são drogas que não costumam estar ligadas porque não são inibidores seletivos da captação de serotonina. Qual foi a mensagem final dele? Um chamado, né? Eu acho que essa aula foi uma aula que chamou, então, aí para a gente repensar o uso do SRS, especialmente o uso crônico, reconhecer esses riscos tardios e insidiosos e ponderar, né? Risco versus benefício com muito mais cuidado do que a gente tem feito. Chegou a comparar com o lítio, né? Exatamente, dizendo que o lítio, apesar de ter risco conhecido, né, talvez seja mais seguro no longo prazo, porque a gente monitora de perto e defender um resgate da tradição clínica, né? Agora Fenomenologia, olhar longitudinal do paciente. Então nós tivemos ali um contraste muito interessante, de um lado a tecnologia, né, super avançada, aí você super fã dessa mesa ali, mas de um outro lado um chamado, uma cautela, então uma reflexão crítica sobre uma ferramenta que a gente tem utilizado aí há muito tempo, usa no nosso cotidiano, na prática clínica, que são os ISRS. Mas você está achando que acabou? Não acabou não. Continua ligadinho aqui que já vem mais. Isso aí, pessoal, até já.